Olá, seja bem-vinda no nosso canal. Hoje eu vou falar sobre o processo seletivo interno. Foram algumas dúvidas que surgiram, alguns questionamentos após um treinamento que eu ministrei. E eu achei bem legal compartilhar essas dúvidas com você que está me ouvindo, porque eu acho que agrega bastante para quem está comandando aí uma área de recursos humanos. O processo seletivo interno, quando ele é bem estruturado, a gente só tem a ganhar. Se o gestor não quiser liberar o funcionário para participar do processo seletivo, chame ele para uma conversa, tente entender por quê. Às vezes também é um setor que é praticamente um celeiro, porque aquele líder é tão bom que ele sabe formar grandes pessoas, né? Sabe formar uma equipe muito bem. E esse gestor, de fato, ele merece algo diferenciado. Mas não toda hora ficar tirando profissionais da equipe dele, também não é justo. É bem delicado, né, nesse sentido. Então, colocar alguma regrinha. Por exemplo, se alguém do setor, desse gestor que está resistente, quiser se candidatar, pode se candidatar, contanto que não tenha saído ninguém do setor com menos de 6 meses, ou por um processo seletivo interno, ou por uma demissão, por um pedido de demissão, enfim. Então, criar novas regras e fazer um acordo com esse gestor. Agora, se ele não quiser que o colaborador dele saia do setor para se candidatar a uma vaga que vai progredir, né, a carreira desse profissional, mas não tem nenhum motivo específico, então, e ele é extremamente resistente, apesar de vocês já terem passado todos os argumentos, aí eu sugiro que ele converse com o corpo diretivo da empresa, porque a gente não pode tirar a oportunidade de crescimento dos colaboradores. Então, assim, é delicado no sentido de você não deixar o time dele ser fortalecido, porque tá toda hora saindo alguém do setor dele e isso enfraquece o setor e aí ele tem que treinar tudo de novo. E eu super entendo estar nessa posição, é difícil. E ao mesmo tempo, a gente tá tirando a oportunidade de alguém de crescer dentro da organização. Então a gente tem que ponderar, tem que equilibrar, a gente tem que entender o lado do gestor e entender o lado desse profissional que quer progredir dentro da empresa. Bom, dentro de processo seletivo interno a gente tem aí muitas coisas para conversar. Tem mais uma pergunta aqui. E aquele colaborador que se candidata e nem passou do período de experiência? Pois é, complicadíssimo também. Na verdade, não é complicado, né? Se a gente instituir algumas regras e elaborar uma boa estrutura de processo seletivo interno, você já tem as regras. Então, quando qualquer colaborador for se candidatar, algumas regrinhas ali já são escritas e tem que pensar muito bem, porque às vezes é um tiro no pé, né? Às vezes você coloca algumas regras que você gostaria muito que aquele candidato se inscrevesse naquela vaga e ele não vai poder porque você mesmo criou aquela regra. Então tem que pensar em todas as possibilidades positivas e negativas. Sugiro não dar oportunidade para quem está dentro do período de experiência. Afinal de contas, ele está dentro do período de experiência de um cargo. Então, primeiro prove pela competência que ele foi contratado para aquele cargo e passado o período de experiência, ok, ele pode se candidatar a novas vagas dentro da empresa. O que mais? Aonde divulgar, né? Como divulgar? Divulga para todo mundo? Sim, divulga para a empresa inteira,
Porque afinal de contas, você vai ter ali os pré-requisitos da posição, né? Então, supondo que é uma vaga de encarregado de operações, tá? Nessa vaga, talvez algumas experiências esse profissional não vai ter, porque ele veio da base, ele foi crescendo dentro da empresa e tecnicamente ele vai ter que ser treinado. E comportalmente também, né? Quando a gente fala de comportamento, quando abraça um cargo de liderança, né, de encarregado, por exemplo, vai ter um time que ele vai ter que liderar. E como que vai acontecer isso? O RH precisa estar preparado para isso. Não basta ele ser muito bom tecnicamente, mas ele tem que ser bom com pessoas. E ele tem que ser desenvolvido nessa parte também. Seria muito legal se a empresa tivesse um programa interno de capacitação técnica ou inscrever ele em algum curso de capacitação de liderança. Porque uma coisa é ele saber fazer muito bem feito o trabalho dele. Outra coisa é ele liderar uma equipe para fazer com que as pessoas façam esse trabalho muito bem feito. E aí, quando ele não consegue que a equipe faça, o que vai acontecer? Ele vai pegar o trabalho da equipe, vai ficar sobrecarregado e vai deixar de ter a visão macro, a visão de líder, e ele vai voltar para o operacional, ele vai voltar para aquela posição que ele era, sem perceber. E aí fala, nossa, ele não se adaptou, ele não passou no período de experiência dentro do processo seletivo interno. E aí que eu digo, 50% é responsabilidade desse colaborador, mas 50% é também responsabilidade da organização que não deu um suporte de crescimento profissional para esse colaborador. Ou seja, você viu, você avaliou, você aprovou ele na vaga, viu todo o potencial que ele tem, mas esqueceu de dar a mão para ele e mostrar quais são os passos desse novo cargo. Mesmo que você já tenha uma descrição de cargos muito bem definida, tem algumas coisas que não é fácil da gente aprender e isso leva um tempo. Agora, se tiver uma ajudinha como um curso de liderança, um curso de oratória, um curso de administração de tempo, com certeza o sucesso que você vai ter nesse processo seletivo interno é muito maior. E isso serve para todos os cargos, independente da promoção que esse funcionário tiver, ele precisa aí de uma ajuda, tanto do RH quanto do novo líder, né? Quem é que vai liderar esse novo funcionário? E lembrando que, apesar dele ter sido promovido, né, vocês avaliaram que existe sim um potencial muito grande, é uma vaga que ele nunca esteve, é uma vaga que ele vai precisar de um suporte. Aí, aonde que peca? Onde peca muito é achar que ele já sabe tudo. Por quê? Ele já conhece todos os funcionários, ele já conhece todos os caminhos de solicitações em caso de qualquer procedimento que precisa fazer dentro da empresa. Só que tem coisas que ele não sabe e principalmente administrar pessoas. Normalmente dá um problema quando o profissional ele é promovido para um cargo de liderança. Quando não é promovido para cargo de liderança, que seja um cargo operacional e ele vai para um cargo tático, as pessoas têm um pouco mais de concepção que vai precisar sentar com ele ali na mesa e explicar passo a passo o que ele vai ter que fazer por diante. Agora, quando assume um cargo de liderança, quem promoveu ou já acha que ele já está sabendo tudo, que é só tocar. E não é por aí. Então, muitas vezes, quando o profissional ele é promovido e passou por um processo seletivo interno,
até às vezes até nem passou por um processo seletivo interno e foi promovido para um cargo de liderança, acaba dando errado. Então, o que eu digo para você que está assistindo o nosso canal é ter um pouquinho mais de atenção e tato com essa pessoa que está assumindo essa nova posição, porque, querendo ou não, é um novo período de experiência, né? Tá, voltando aí um pouquinho para a divulgação dessa posição. Mas aí, será que é legal? É uma outra questão que me fizeram, né? Uma outra pergunta que rolou no curso. Será que eu posso fazer um processo seletivo interno e chamar pessoas do mercado e fazer um dia só o processo seletivo? Olha, já vi processo seletivo misto, funciona, mas acaba criando um clima um pouco desconfortável. Por quê? Quem vem de fora fala, já perdi, eles já até têm uma pessoa interna, então acaba não se dedicando e não mostrando tanta vontade de conquistar essa vaga. Isso é o que acontece na maioria dos casos. Pode não acontecer? Claro que pode, né? Isso não é uma regra. Mas eu sugiro que faça separadamente. Entrevista com o interno normalmente e tomar muito cuidado também, supondo que 3 pessoas ou 5 pessoas participaram dessa vaga e todos eles já são funcionários, né? Afinal de contas, estamos falando de processo seletivo interno. E obviamente só um vai ser aprovado porque só tem uma vaga. Como dar o retorno negativo para os que não foram aprovados? Isso foi mais um questionamento do curso. Aliás, eu estou trazendo aqui todas as perguntas que me fizeram, que eu achei muito pertinente e eu acho que pode ajudar você aí que está me assistindo. O retorno negativo, ele tem que ser dado obrigatoriamente. Tem algumas coisas que são muito difíceis de falar, né? Mas a gente sempre acha uma maneira clara e óbvia. É igual dar um feedback numa avaliação de desempenho. Não pode enrolar muito, mas também não pode mentir, né? Afinal de contas, você está ajudando esse colaborador a se desenvolver naqueles pontos pelo qual ele não foi aprovado nesse processo seletivo interno. Então, assim, uma dica que eu dou é: o fulano de tal que foi aprovado, ele se destacou mais nos pontos que nós estávamos avaliando para o cargo em questão. Se mesmo assim não for suficiente, você vai ter que falar o motivo pelo qual ele foi reprovado, seja por comportamento, né, por competências necessárias para o cargo, que normalmente é o que acontece, competências pessoais que eu digo. E as competências técnicas não vêm muito ao caso, porque afinal de contas já tinha lá no pré-requisito, né? Ele precisa ser formado em tal curso, ele precisa ter mais de 1 ano de experiência na empresa, ele precisa de experiência com determinada máquina ou software, enfim. Então as competências técnicas não é algo muito relevante para dar um retorno negativo, mas sim as competências pessoais, né? E aí a gente está dizendo sobre trabalho em equipe, persuasão, assertividade na comunicação, atenção concentrada. Tem bastante coisa aí que dá para avaliar, né, numa entrevista por competências, porque o ideal também num processo seletivo interno é fazer uma entrevista bem estruturada e de preferência por competências. Quais são as competências que vocês buscam para aquele cargo em questão? Na descrição de cargos, normalmente tem tudo o que aquele profissional precisa executar no dia a dia
e também vai descrever algumas competências técnicas e pessoais. Então, de repente, é bom elencar as competências pessoais e manter o foco naquilo que vocês desejam. E aí sim, acho que fica um pouco mais fácil para dar o retorno negativo, né? Para aqueles profissionais que vão continuar na empresa, mas que não foram aprovados para aquela vaga em questão. Isso não significa que ele não possa se candidatar em outras vagas. É muito legal se ele puder se candidatar em outras vagas. E lembra sempre que tem a tal da regrinha, né? Então, se ele se candidatou para uma vaga agora, talvez ele tenha que esperar mais 3 meses, mais 6 meses para poder se candidatar em alguma outra vaga. Se é um profissional que se candidata a todas as vagas internas, você já consegue cortar com esse tipo de regra que eu tô te dando a dica aí para colocar. Que mais que teve de dúvidas, né, nesse processo seletivo interno, nesse curso? Foi muito bom, porque a dúvida de um sempre serve para a dúvida do outro. Às vezes nem tinha passado pela cabeça alguma informação e aí o outro pergunta e aí a gente vai. Os cursos são sempre enriquecedores. Aliás, fazer cursos esporádicos de RH é sempre muito enriquecedor, porque a vivência de um profissional é a vivência do outro, né? É a dor do outro colega de RH e isso ajuda no nosso crescimento. Processo seletivo interno, ele foi aprovado, né? Como é que a gente faz aí na carteira de trabalho? Existe um período de experiência para a nova função? Sim, pode ter. Ele está dentro do período de experiência da nova função. E se dentro desse período de experiência ele não foi aprovado, ele pode voltar para a posição anterior? Pois é, essa foi uma dúvida bem questionada no curso. Normalmente a gente não indica, a gente indica que é um caminho sem volta. Então, se ele não foi aprovado, ele vai buscar uma nova profissão fora do mercado. Mas, né, parece que quando a gente fala a palavra mas, apaga tudo que falou anteriormente. Eu conheço empresas que adotam sim esse critério de voltar para a posição anterior. Acontece que algumas vezes essa vaga já não existe mais, porque ela foi contratado um novo profissional para ocupar aquela posição. Afinal de contas, aquele gestor não podia ter aquele buraco na equipe. Então, e aí, para onde vai esse profissional que foi promovido, mas não passou dentro do período de experiência da posição nova? Às vezes não tem mais lugar para ele no organograma e nenhum outro setor. Então, é necessário dispensar. Dói no coração? Dói, claro que dói. Mas é esse o ponto que eu falei lá no comecinho do vídeo. A gente tem que entender que o RH e a direção tem muito o que contribuir com esse profissional para que isso não aconteça. Então, entender em qual maturidade esse profissional está para essa nova função. Vale a pena promovê-lo agora? O que ele precisa ser desenvolvido e ele vai dar conta nesses 3 meses de experiência? O que a empresa espera dele? Quais são as expectativas desse colaborador nessa posição? Então, assim, antes de promover alguém, existe todo um estudo, uma análise para que, de fato, será que nós temos colaboradores que estão capacitados, não 100%, mas já tem um bom caminho para seguir nessa nova posição? Se você parar um minutinho para pensar e ver que aquelas pessoas que se inscreveram para a vaga não têm capacidade para assumir aquele cargo a curto prazo, porque quando eu digo aí 3 meses, dependendo da posição, é curto prazo. Se for uma posição
que não seja de liderança, ok, não tem tanto problema. Agora, se for uma posição de liderança, é bom parar para pensar nesse ponto, porque você pode estar dando uma grande oportunidade para esse colaborador ficar na rua, né? E é uma judiação, né? Perder um bom funcionário na posição atual, promovê-lo e ter que dispensar. Então, quando eu falo de processo seletivo interno, ele é muito delicado, a gente tem que pensar em vários pontos e sempre lembrar que nós do RH, nós temos muito o que contribuir para esse colaborador. Gente, aqui foram algumas dicas, explanei aí algumas experiências que eu tenho no decorrer aí da minha carreira e também, né, esse curso recente que eu ministrei e que vieram muitas dúvidas, foi muito agregador e espero ter contribuído. Continue aí assistindo os nossos vídeos no nosso canal e eu agradeço e até o próximo vídeo. Obrigada, tchau, tchau.